Bem-vindos ao Terceiro Cast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falarmos do mais novo filme do universo compartilhado da Marvel. Desse filme, que é um dos longas mais esperados de 2021 e é uma das produções mais grandiosas desse ano. Desse filme, que é dirigido nada mais nada menos por Chloe Zhao, a atual vencedora do Oscar. Isso mesmo, senhoras e senhores, venham comigo nessa jornada maravilhosa, porque hoje é dia de falarmos sobre Eternos. E bom galera, antes de começarmos efetivamente o podcast, eu queria pedir para que vocês nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema. Tá tudo aqui na descrição do aplicativo que você está escutando esse podcast. Eu queria dizer para que vocês nos sigam principalmente lá no Instagram, porque é onde a gente posta literalmente a maioria das coisas, quase tudo é lá no Instagram. A gente também publica bastante lá no Pinterest, todo dia tem um engajamento bom lá, então nos segue lá no Pinterest também. No TikTok a gente também publica diariamente vários vídeos, várias cenas, vários trechos de séries, de filmes, enfim. No Hotmart Sparkle a gente publica dia sim, dia não, às vezes não é tão constante, mas tem bastante conteúdo lá, bastante conteúdo que aparece no Pinterest também. No YouTube a gente publica bastante vídeos também, cenas, trechos, coisas engraçadas, enfim, tem um monte de coisa lá no YouTube. E esse podcast também sai no YouTube. Porém, se você já estiver assistindo na plataforma, eu recomendo que você vá escutar nos outros aplicativos de áudio, que seja o Spotify, o Google Podcast, o Deezer, qualquer aplicativo efetivo de podcast, porque aqui no YouTube a gente precisa cortar muita coisa por conta de direitos autorais, então é mais interessante realmente você assistir nessas outras plataformas, porque lá o podcast sai completinho. A gente também publica livros lá no Wattpad. A gente terminou recentemente Elementos de Oni, tá publicando Ciara, que é o segundo livro do universo compartilhado. Então vai lá no Wattpad, tá tudo aqui na descrição e vai também nas outras redes sociais, beleza? E bom galera, finalmente chegou o dia, finalmente chegou novembro e a gente pode falar de Eternos, que é o mais novo filme do universo compartilhado da Marvel e, entre aspas, o filme que realmente abre a fase 4, não é? Porque a gente teve ali Homem-Aranha de Volta ao Lar, beleza, ele realmente abriu a fase 4, mas ele ainda era muito no gancho de Ultimato. É ainda um negócio para ambientar a galera, foi um filme realmente mais localizadozinho ali. A gente teve Viúva Negra, que foi um filme homenagem, não é um filme que agrega literalmente essa fase 4. Teve Shang-Chi, que é um filme de apresentação de herói, e é realmente um filme mais localizado ali. Agora a gente tem Eternos, que é literalmente um filme global. A gente vai falar sobre essa questão do evento de Eternos ser um evento global e como isso tem impacto na perspectiva do futuro do universo Marvel lá pra frente, lá pro fim do podcast. Mas é importante a gente citar desde o começo aqui que Eternos elevou muito o nível do que vem por aí. Não em nível de qualidade, mas em nível de como o universo Marvel vai continuar. A forma como eles vão abordar algumas questões, como vão tratar os eventos desse filme lá pra frente, até porque precisa mostrar algumas consequências. E o filme tem esse papel muito importante de apresentar o lado cósmico da Marvel, de apresentar esses personagens que até um tempo atrás seria meio complicado adaptar pro cinema. Eu acho que ninguém tinha muita ideia de como iria funcionar, mas eu acho que deu certo. Apesar de darem uma nerfada absurda nos Eternos, o modo como eles foram apresentados e o modo como a trama trata eles, pra mim é legal. Eu não tenho um problema literalmente com os personagens, mesmo eles sendo bem básicos mesmo, porém eles são carismáticos, porém os personagens funcionam em tela, porém a dinâmica entre eles dá certo e você tem essa empatia pelo personagem. Eu acho que o elenco ajudou bastante, a gente ainda vai comentar sobre o elenco, mas como os personagens funcionam, como eles foram escritos, também faz o público se aproximar um pouco deles. Humaniza mais esses personagens que não são humanos. A missão da Marvel era muito clara desde que anunciaram Eternos, que era justamente como é que você vai trazer esses heróis para conversarem com o público, para terem aquela empatia que eles tinham pelo Homem de Ferro, para trazer problemas reais, problemas pé no chão, para uma galera que é de outro planeta e são imortais. A primeira solução foi nerfar a galera. Os Eternos no filme, eles são bem inferiores ao que eles poderiam ser. Eles até mostram um pico de poder da galera, eles até mostram em algumas cenas o que é que eles podem fazer. Até o plot do filme tem essa questão de, olha, esse poder aqui é absurdo. Mas como é tratado no decorrer da história, como é tratado durante toda a trama do filme, é realmente um negócio um pouco mais
mais pé no chão do que poderia ser. Eles tentam realmente dar aquela segurada, não empolgam tanto nos poderes, cada um é mais localizado, cada um tem mais sua função, e é no carisma dos personagens, na dinâmica deles e na forma como eles são tratados, como os Eternos são tratados, que você cria essa relação em tela. Então, nesse sentido, os personagens são muito bons. E entregar esse lado mais humano, claro que dando aquela passada de pano, mas dá pra aceitar bem, sabe? Eu acho que os personagens não são problemas. O Richard Madden, a gente tem um pequeno problema ali em tentar ter uma afeição por ele, em tentar ter uma troca por ele. Eu acho que é o ator mais complicado de se ter isso. Até o Kit Harington, que atua bem ali abaixo da média, ainda assim você consegue construir uma troca melhor com ele assistindo o filme. Mas eu acho que de resto, todo mundo ali faz bem, tanto em questão de atuação, quanto em questão de você conseguir construir essa relação, essa troca com o personagem que o ator está interpretando. E além disso, além desse carisma dos personagens, a gente ainda tem o visual dos Eternos, que pra mim também funciona legal. E nesse meio termo, a gente ainda precisa colocar o visual dos Celestiais, que está impecável. Os Eternos funciona pra caramba, mas os detalhes dos Celestiais que aparecem no filme, a forma como eles são construídos em tela, como fica, é algo absurdamente lindo. É encantador como eles reproduziram os surreais como eles reproduziram os surreais. Corta. É encantador como eles reproduziram os Celestiais em tela, como eles tiraram do quadrinho e literalmente jogaram na tela do cinema. É algo espetacular. Mas o figurino é legal, é bonito, eu gostei bastante. Assim, tem uma questão de você realmente acreditar naquele material super poderoso que eles estão usando. Eu acho meio fake, mas independente disso é bonito. Pra mim funciona bastante em tela. Eu acho que até o visual deles civis, deles do dia a dia, os Eternos usam algumas outras roupas para se adaptarem à humanidade. Como eles se vestem também eu acho muito legal. O figurino humano deles, né? A gente pode interpretar desse jeito. A Gemma Chan, no início do filme, o visual dela ali como professora junto com o Kit Harington, isso ainda no começo do filme, por isso não é spoiler, pra mim funciona legal também. Então eu acho que toda a parte de figurino, apesar de ter umas coisinhas meio bizarras de descrença pra acreditar que realmente aquilo é um uniforme de um Eterno, o resto é bonito, sabe? E claro, citando novamente os Celestiais, que ficaram absurdamente perfeitos. Tem também os Deviantes, eu achei o visual também bem interessante. Na verdade, cada Deviante tem algumas características mais particulares ali, mas a maioria tem praticamente a mesma base. Então dá certo em tela também, de certa forma. Você acertando no visual de um, você consegue desenvolver o visual da maioria. Então, pra mim, isso foi bem ok. Eu não tive literalmente problema com os Deviantes. E eu acho que não é nada de Oscar, não é nada de premiação essa parte do visual, mas que pra mim deu certo sim. Agora, outra coisa que é lindíssima, além do visual dos personagens, é o próprio filme, é a própria fotografia, é a própria imagem do filme. Olha só, a fotografia do filme não é aquele negócio exuberante, mas é grandioso. Tem algumas cenas de universo, da Terra, da evolução da humanidade, algumas coisas que são sensacionais. A cena inicial do filme, que é inclusive a cena que tá no trailer, dele chegando aqui na Terra, toda aquela sequência ali é muito linda. Por onde eles passam, a maioria dos lugares é bem ambientado. O filme no geral é muito lindo. Como eu disse, não é aquela exuberância de fotografia como em Duna, por exemplo, que é um nível assim, extraordinário. Mas é um visual bonito, é uma paleta de cores muito vivas, o filme é muito intenso, é muito energético os lugares onde eles vão, é muito bem montado, é bem construído, então assim, é um filme bonito de se ver, é um filme que funciona em tela, é um filme que funciona em 3D também, então tem momentos de filme que realmente traz pra você essa imersão de grandiosidade, de universo, de galáxias, é um negócio assim, extremamente interessante, extremamente bonito. É outra coisa que não é nada envolvendo o Oscar, premiação, eu não acho que realmente vai concorrer, mas assim, vale a pena um destaque que você, em momentos específicos do filme, fica realmente surpreendido com a qualidade que aquilo tudo está sendo produzido. Eu acabei citando agora há pouco a cena inicial do filme, que ela é muito bonita, mas ela não só é bonita com relação ao visual, ela é muito bonita também com relação à luta. Pra mim, sem dúvida, aquela luta do primeiro ato, aquela luta ali do início do filme, é a melhor do filme. A sincronia dos personagens é inacreditável, é incrível, foi muito bem dirigida, foi muito bem montada, foi muito bem atuada e a luta é magnífica. Tem algumas outras lutas no decorrer do filme, tem a luta do terceiro ato, tem algumas pequenas lutas ali também no desenvolvimento da história,
Mas assim, nenhuma é tão bem sincronizada e funciona tão bem quanto a primeira. Eu acho que por conta do desenvolvimento da história, realmente não caberia uma luta como aquela no fim do filme, ou enfim, algum outro momento da história. Por isso, talvez, na minha percepção, eles precisavam encaixar aquela luta ali para ser aquela luta realmente mais sincronizada, com todo mundo interagindo com todo mundo, aquela luta mais perfeitinha, e casou muito bem. Tanto para apresentar os personagens, como para já encher os olhos do público com uma cena que é bem marcante, com uma cena que é tecnicamente muito linda. Então assim, para mim, no geral, os poderes dos personagens e as lutas são muito bem feitas e são muito bem aproveitados, mas nenhuma supera essa primeira luta, que assim, abre o filme de maneira incrível. E esse filme, já adiantando um tópico que eu ia comentar depois, mas esse filme, ele tem o começo e o final muito bem desenhados, muito redondinhos, muito perfeitos, muito bem estruturados. O início do primeiro ato e praticamente todo o terceiro ato ali não tem problema. Eu acho que é perfeito, eu acho que funciona. O problema do filme, que a gente vai citar os defeitos do filme daqui a pouco e toda a polêmica envolvendo o Rotten Tomatoes, mas o problema do filme fica ali realmente no finalzinho do primeiro ato e em todo o desenvolvimento do segundo. Ali a gente tem um problema que a gente vai conversar já já, mas o início do filme é legal, cara. O início do filme é muito bom. E o final do filme é melhor ainda. Então por isso que tá tendo esse conflito de avaliação do público e da nota que o filme tomou. Porque você já entra no cinema com expectativa enorme e eles de cara já entregam um bagulho magnífico. Ali no meio do filme vai ter os problemas que a gente vai citar, mas aí você encerra com um negócio grandioso também. Você traz de volta aquela imersão, aquele sentimento do começo do filme. Então assim, são literalmente dois extremos que o filme traz, e um dos grandes extremos, um dos maiores, é justamente essa luta inicial, que é maravilhosa. Como eu citei agora há pouco, o terceiro ato funciona muito bem, termina com tudo muito grande, expandindo o universo, fazendo o universo ser mais grandioso, mas se aprofundando nisso, toda a estrutura desse terceiro ato é incrível. Desde que você entende pelo que é o fim do segundo ato e começa o terceiro, você tem toda uma mudança do filme, um crescimento, uma qualidade, um fechamento de arco, um fechamento de história, um negócio assim, espetacular. Eu acho que tem algumas coisinhas ali da luta final que me incomodam um pouco, por isso eu acho inclusive a primeira luta melhor, mas eu acho que como eles tratam esse terceiro ato, tanto visualmente como narrativamente, como com relação ao ritmo que o filme tomou para chegar naquele momento, toda a preparação que teve, eu acho espetacular. Pra mim, esse ato é sem dúvida o melhor do filme e faz a história se encerrar no alto nível que a gente esperava desse filme da Marvel, que a gente esperava, claro, da Chloe Zhao. Mas aí também a gente tem o outro extremo, que é o segundo ato. E aí a gente vai entrar na parte que a gente vai citar alguns defeitozinhos do filme. E o primeiro é porque o filme literalmente beira a ser ruim. O filme chega ali na ponta de ser um filme arrastado, de ser um filme complicado, e isso vem muito dessa avaliação crítica que a galera tava tendo. Mas vamos contextualizar uma coisa rapidinho aqui. A Chloe Zhao tem uma qualidade de direção absurda, tem uma qualidade de controle do filme muito bom. O problema é que o ritmo dos filmes dela podem parecer confusos. Nomadland, que foi o último filme que ela fez, tem esse problema. Nomadland é um filme espetacular, mas é um filme com um ritmo muito estranho para quem não está acostumado com esse tipo de filme. Ganhou o Oscar, mas para o público geral não é um filme tão interessante, justamente porque tem um ritmo lento, tem algumas coisas que parecem ser meio esquisitas, a montagem é meio confusa e, entre aspas, tem um resquício disso aqui em Eternos. Algumas coisas da montagem do filme são um pouco confusas, o ritmo por pouco não se torna desgastante, talvez para algumas pessoas fique ali um negócio arrastado, mas na minha visão foi no limite ali, sabe? Eu acho que ela tentou controlar bem, eu acho que ela tentou chegar onde pôde para contar a história sem ser tão complexa pro pessoal, trazer um negócio mais pé no chão. Ela que tem justamente esses trabalhos que são mais longos, que são mais demorados, que são mais lentos de se digerir, então eu acho que tem um conflito de ideias e de como você produz o filme, de como você faz com relação a Chloe Zhao e com relação a como o público viu esse filme. Na minha interpretação, a crítica viu esse filme como ela perdendo uma oportunidade de fazer algo mais grandioso, dela perder uma oportunidade de mostrar o que ela fez justamente em Nomadland, que é um filme um pouco mais complexo, com uma qualidade de direção absurda, que tem um ritmo mais desgastante, mas que entrega uma história fechadinha, uma história bem amarrada, uma história mais coesa ali dentro. Em Eternos, ela tentou tirar um pouco o pé de fazer isso, ela tentou entrar também um pouco na fórmula Marvel. Claro, é um filme
um pouco mais aberto disso, independente disso, mas tem alguns elementos de Fórmula Marvel e talvez misturando isso tudo o ritmo realmente tenha ficado um pouco confuso. Mas aí realmente vai da interpretação de cada um. O público tá dando uma nota alta pro filme, tava com 81 da última vez que eu olhei, talvez tenha uma nota até maior, mas eu acho que isso é mais implicância por conta da crítica, sabe? Eu não sei se realmente o público no geral vai gostar tanto assim do filme, justamente por conta desses elementos ali, principalmente no segundo ato, mas acredito eu que foi realmente uma mistura de elementos para se chegar nesse ponto. Um pouco ali de Fórmula Marvel, um pouco do que a Chloe Zhao sabe fazer e um pouco do que a história exigia. Misturar isso tudo numa panela é um pouco complicado, tinha um risco até de dar errado, mas eu acho que a Marvel ainda assim fez a escolha certa. Tem elementos ali da direção da Chloe, por mais que tenha essa questão dos filmes dela serem um pouco mais desgastantes, mas ainda assim tem coisas de visual, de tratar personagens que não tinha ninguém melhor do que ela para fazer isso. E aproveitando isso, a gente já pode dizer que a direção da Chloe é impecável. Ela consegue transmitir uma atmosfera, ela consegue controlar os personagens, ela consegue dirigir o filme de um jeito absurdo. Inclusive, no meu ver, ela é a melhor coisa de Eternos. A direção da Chloe Zhao, pra mim, disparado, é a coisa mais interessante do filme. Não é um trabalho que eu acho que vai concorrer ao Oscar. Espero, torço que sim. Mas ela trouxe o reflexo de todo o talento dela pra cá. Trouxe o reflexo do que é a Chloe Zhao pra cá. Seja nesses pontos positivos ou seja nos negativos. É claramente um filme da diretora com elementos do universo Marvel. É muito claro que é um filme da diretora, é um filme que ela colocou a identidade dela, é um filme que ela colocou a assinatura dela, juntamente com vários elementos do universo Marvel. Chegando agora na parte final do podcast, é importante a gente falar, claro, do que vai vir aí no futuro do universo Marvel. A gente pode começar falando um pouco do plot do filme, eu não vou dar spoiler, podem ficar tranquilos, mas o plot ele foi didaticamente construído e didaticamente também apresentado. É uma reviravolta que até faz sentido, o público não precisa pensar muito para entender, é muito claro, quem explica o plot, como explica o que vai acontecer, deixa muito claro que é um evento global. Na verdade isso acontece desde o trailer, não é? Mas a pessoa que revela o plot deixa muito claro o peso disso tudo e o que vai acontecer, as consequências. Inclusive, a última cena do filme é um reflexo disso. É uma consequência, é um negócio que deixa uma ponta solta absurda pro futuro da Marvel e praticamente deixa claro que Eternos 2 vem por aí. Eu acho que Eternos 2 vai vir com outra galeria de personagens, vai trazer algumas coisas bem diferentes do que aconteceu aqui e onde o universo Marvel já vai estar em um nível de ambientação mais do que cósmico, mais do que global. Vai ser um negócio acima de qualquer coisa que a gente já viu hoje. Inclusive, esse plot do final do filme e a última cena vai render alguns conteúdos que ou o multiverso fecha tudo, fecha toda essa porta, ou é um negócio que vai ficar na consciência da galera até eu sei lá quando, até fechar essa fase 4, 5, até... Enfim, eu não sei. É um negócio realmente que vai impulsionar a história desse universo, essa elevação a nível global do universo Marvel de um jeito absurdo. Assim, eu realmente achei muito ousado o que fizeram, apesar de que eu acho que tudo vai se fechar ali no multiverso da loucura. Eu acho que em maio encerra tudo isso, acho que vão dar um jeito de parar toda essa grandiosidade que tá nesse momento, porque foi um passo muito acima do que eu acho que deveria ser no momento, sabe? Claro que a Marvel tem tudo planejado, tem tudo muito organizado, tem tudo pronto pro que vai vir lá pra frente, mas tem uns riscos aí de você quebrar uma cronologia que tá indo muito boa. Porque, por exemplo, o que acontecer agora e o que acontecer depois de Homem-Aranha e Doutor Estranho no multiverso da loucura, eu acho que vai carregar muita consequência ao mesmo tempo. Então, eu não sei realmente qual é o plano da Marvel. Eu acho que Eternos foi demais e tem que tomar cuidado como é que eles vão organizar isso direitinho pro que vai vir aí mais pra frente, pros próximos filmes desse universo. Fechando aqui a análise, a gente vai falar rapidamente do elenco, que pra mim é muito ok. Eu acho que eles conseguiram entregar o que eles precisavam, que era um elenco com muitos talentos de várias culturas diferentes, de várias nacionalidades diferentes, e trouxeram bem, assim. Eu acho que, tirando o Richard Madden, que realmente você não consegue ter empatia com ele de jeito nenhum, a maioria é legal, sabe? A Gemma Chan, ela é espetacular. Assim como a Selma Hayek, que também é perfeita, é maravilhosa no filme. A Angelina Jolie, quando ela precisa, ela também entrega. Tem
um tempo menor de tela ali que a maioria dos personagens, mas ela consegue entregar também como Tena, funciona pra caramba. O Ma Dong-seok, que faz o Gilgamesh, ele também é legal, também entrega bem pra caramba o seu trabalho, assim como o Barry Keoghan, o Kunayon Najiami, a Lia McCug, a Lauren Ridloff e o Brian Henry, que são os outros Eternos do filme. Eu acho que eles entregam bem seus personagens, eu acho que a galera entendeu bem ali o que precisava ser feito. O Kit Harington também tá no filme. Eu acho que ele é bem ok ali, tipo, é um pouco abaixo da média, mas entrega também. E pra mim, eu acho que o elenco é mais carismático do que qualquer outra coisa. Eu acho que o que me apegou a esses personagens foi justamente isso. Foi que cada um teve o potencial pra entregar o seu trabalho, mas além de tudo, são bem carismáticos, entregam pra caramba. E isso, acima de tudo, valeu pelo menos bastante a experiência pra mim. Todo mundo ali pra mim é bem ok e funcionou esse cast, que com certeza vai ter alguma reciclagem aí para um provável filme 2 de Eternos. Bom, galera, e é isso. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado se você escutou esse podcast até o momento. Nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema. E é isso. O meu, o seu e o nosso TerceiraCast vão ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau.